A outra pergunta vem do Eduardo Requena. E a pergunta dele se refere a pregão. Diz ele, mais ou menos, eu vou resumir, depois, se vocês quiserem, vocês leiam com mais atenção. Ele diz, ele entendeu que ficou claro que o pregão não se aplica a obras. Por quê? Porque a lei fala apenas em bem e serviço comum. A pergunta dele, existe alguma definição para bem e serviço comum para o pregão? Depois, eu posso fazer pregão para projeto ou anteprojeto? E depois, posso fazer pregão para contratar equipe de fiscalização? Foram as 3 perguntas do Eduardo. São perguntas da fase de licitação, mas acho que dá para a gente responder, porque essa é uma dúvida muito frequente quando a gente fala em pregão. Vamos lá, a Lei 10.520, lá no comecinho fala, o pregão pode ser adotado para bens e serviços comuns. E a pergunta é, por que não pode para obra? Porque a Lei 8.666 definiu 3 objetos básicos: obra, bem e serviço. Aliás, eu mostro esse diagrama em diversos momentos do nosso curso. São os 3 objetos: bens, serviços e obras. Qual é o entendimento da jurisprudência? Como a lei fala apenas em bem e serviço, automaticamente ela tirou a obra do pacote. Então, para a obra, não me interessa discutir se é comum ou não. Obra não pode ser feita por pregão porque a lei não previu. E a lei prevê serviços e bens, mas eles precisam ser comuns. E o que é bem e serviço comum para a lei? A lei diz aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por meio de especificação usual de mercado. E aqui a briga é bem grande, porque é um conceito jurídico indeterminado. É difícil você exemplificar todos os casos em que os bens e serviços são comuns. Alguns avanços. Primeiro, o TCU já entendeu que existe serviço comum de engenharia. Inclusive, sumulou isso. Vocês já devem estar sabendo a diferença de acórdão, de jurisprudência e de súmula. Quando é súmula, a coisa é forte. Apesar do CONFEA insistir que não existem serviços de engenharia comum, isso já está ultrapassado por todos os tribunais. Até o próprio decreto 10.024 do pregão diz pode fazer pregão para serviços comuns de engenharia. Agora, evoluindo. Então, existe bens comuns e serviços não comuns, e para obra não vale a pena discutir se é comum ou não, porque obra não está no rol de objetos do pregão. Olha a súmula do tribunal. O uso de pregão nas contratações de serviço comum de engenharia encontra amparo na Lei 10.520. Então, aqui pacificou. Mas vem sempre a pergunta, Cláudio, projeto é serviço comum de engenharia? Fiscalização é serviço comum de engenharia? E o tribunal já respondeu essas perguntas. Diz, e essa decisão é antiga, é de 2011. O tribunal diz, faça a leitura desse slide. O que ele está dizendo? Projeto é um serviço intelectual, então eu tenho que ter muito cuidado na hora de usar pregão. Então, existem projetos que poderão ser licitados por pregão e projetos que não vão poder ser licitados por pregão. E quais são aqueles que podem ser licitados por pregão? Ele diz, se o estudo, o projeto a ser elaborado pelos diversos licitantes for similar,
então você pode fazer por pregão. Não precisa ser idêntico, basta que seja similar. Se forem projetos diferentes, não cabe pregão. Respondendo, um projeto de arquitetura, em regra, não vai caber pregão. Um projeto de estrutura de uma residência ou de uma edificação em que você já tem a arquitetura bem definida, pode ser feito por pregão. Por quê? Porque a estrutura vai ser muito similar, independentemente do projetista. Então, é esse o fiel da balança. E eu sei que vocês estão pensando, pô, Cláudio, é muito subjetivo. Isso faz parte do direito, né? É o que a gente chama de conceito jurídico indeterminado. Haverá momentos em que é muito claro que eu posso licitar projeto por pregão, haverá momentos em que é muito claro que eu não posso, e haverá momentos de dúvida. E o próprio tribunal diz, se você tiver dúvida, justifique e pode fazer pregão que passa. Tudo bem? E olha a última observação do tribunal. É possível a existência de soluções distintas, mas a consequência da diferença entre elas não deve ser significativa. Tá? Então, o tribunal diz, o similar não é idêntico. Basta que haja um alinhamento entre a solução dos diversos projetistas que eu vou poder fazer pregão. Para serviço de supervisão e consultoria, o tribunal diz a mesma coisa. A regra é o pregão. Em situações excepcionais, em que o serviço não for caracterizado como comum, aí não pode fazer pregão. Mas o que a gente percebe do tribunal? Pregão é um procedimento. Ora, se você tiver um bom procedimento, ele que propicia maior competição, não há por que você não fazer pregão. A tendência da jurisprudência é, na dúvida, faça pregão.